Stormer na área para a gente conversar um pouquinho. E hoje eu quero trazer para vocês o sistema operacional que pode ser utilizado nos mais diversos períodos operacionais. Pode utilizar esse sistema operacional em criptomoedas, vocês podem utilizar esse sistema operacional em ativos, em ações e mesmo em futuros. Vocês podem trabalhar esse modelo dentro de um gráfico intradiário, ou vocês podem trabalhar dentro de um gráfico diário fazendo swing trades. Então ele é um modelo bastante versátil de fato. É claro que vocês terão que adaptar o modelo ao período operacional que vocês se sentem mais confortáveis de operar, inclusive com o tempo que vocês trabalham. Bom, resumidamente falando, o modelo utiliza 3 ferramentas. Eu vou colocar aqui para vocês verem, e aqui vocês conseguem imediatamente olhar as 3 ferramentas desenhadas. Uma das ferramentas que vocês têm aqui, em branco, é a média móvel de 8 exponencial. Então nós temos uma média móvel de 8 exponencial. 8 EMA. Também temos, nesse modelo, uma média móvel de 20, também exponencial. 20 EMA. E aqui então, embaixo, nós temos o famoso e renomado IFR. O IFR, aqui que tem como objetivo, basicamente, funcionar um IFR de 8 períodos. IFR de 8 períodos. Muito bem. Este IFR de 8 períodos, vou colocar aqui da maneira correta, ele está em 9, tem que ser em 8. 8 períodos. Ele vai funcionar para nos dizer qual que é a tendência que o mercado encontra-se. O que quer dizer com isso, Stormer? A tendência que o mercado encontra-se. Veja que durante uma tendência de alta, o EFR tende a manter-se acima da zona de 50, entre 50 e 80. E quando ele está dentro de uma tendência de baixa mais forte, ele encontra-se e fica abaixo da zona de 50. Trabalhando aqui, está em tendência de baixa, trabalhando aqui, está em tendência de alta. E isso nós vamos utilizar, por exemplo, nesse cenário aqui, em que a gente vê ele operando todo esse tempo acima da zona de 50, indicando que essa é uma região de tendência de alta. Bom, como é que vai ser feito o modelo e como é que vai ser feita a estratégia a ser trabalhada? A estratégia a ser trabalhada será construída da seguinte maneira. Vamos colocar os critérios para as operações de compra. Compra. Compras irão ocorrer quando? Quando média de 8 maior que a média móvel de 20. Subindo, ambas subindo. Além disso, nós queremos IFR maior que 50. Quando nós tivermos essas duas características, média móvel de 8 acima da média móvel de 20, as duas subindo, e o IFR maior do que 50, nós vamos desenhar uma trend line, ou seja, uma linha de tendência. Observem que nessa situação aqui, nós já temos as duas condições sendo perfeitamente atendidas. Nós temos a média móvel de 8 subindo e a média móvel de 20 subindo, e nós temos o IFR de 8 acima da zona de 50. E nós temos 1, 2, 3 candles de correção. E com isso, se a gente pegar uma linha que una basicamente esses 3 topos aqui, nós temos uma linha de tendência de baixa. Quando esta linha for rompida, nós teremos a nossa compra. Nós vamos esperar então que haja o rompimento dessa linha, como aconteceu aqui, e quando ela for rompida, iremos acionar a nossa entrada. Traders agressivos já tomam a posição assim que rompe. Traders um pouco mais conservadores esperam o fechamento desse candle, com o stop ficando imediatamente abaixo da média móvel de 20. E aí, a ideia é trabalhar com 3 vezes o risco para cima. Tu pega essa amplitude toda, larga para cima, e o teu alvo vai estar lá em cima. O alvo aqui, no caso, não foi atingido, só atingimos 2 vezes o risco no gráfico diário.
No gráfico diário, eu costumo trabalhar realmente com um alvo de 2 vezes. Eu acho que alvos de 3 vezes são exagerados, especialmente se o candle é muito amplo. Se o candle é mais estreito, até vai. Mas a ideia aqui, como vocês estão vendo, é trabalhar esse conceito de um stop curto para um alvo realmente bem mais longo. A gente pode construir esses movimentos. Vamos olhar aqui mais alguns exemplos. Vamos olhar vários exemplos aqui juntos. Aqui a gente tem, por exemplo, durante todo esse período aqui em que a média móvel de 8 está acima da média móvel de 20 e a gente está trabalhando acima da zona de 50, nós teríamos tido uma entrada nessa ruptura aqui. Nós teríamos tido uma outra entrada 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 aqui. Uma outra entrada aqui. Outra entrada aqui. Aí nós teríamos tido mais uma outra entrada aqui. Outra entrada aqui. Mais uma aqui. Neste ponto. Se o cara tomou uma posição nesse ponto aqui, ó, e colocou seu stop abaixo da média móvel de 20, perdão, veja que ele foi estopado por esse movimento aqui. E vai acontecer. Óbvio que não existe nenhum sistema operacional que tenha 100% de acerto, a gente sabe disso. Mas de uma maneira geral, o modelo tem um nível de acerto bem interessante. Veja que aqui teria tido mais uma entrada aqui nesse gap. Stop ficando abaixo da média móvel. O alvo sendo essa amplitude daqui até aqui, jogado para cima em 2 vezes, alvo atingido e realizado o lucro. Depois teria tido outros possíveis trades de entrada aqui. Mesma ideia, mesmo conceito. Mais um trade de entrada aqui. Mais um trade de entrada aqui. Mais um trade de entrada aqui. Lado ruim desse sistema. O lado ruim desse sistema é que ele usa linhas de tendência. E linhas de tendência são um indicador relativamente subjetivo. A forma como tu desenha a linha, ela é subjetiva muitas vezes. Então eu preciso deixar bem claro como eu desenho as minhas linhas de tendência de baixa ou minhas linhas de tendência de alta. Se eu tivesse que desenhar aqui uma linha específica, eu vou desenhar a linha unindo basicamente as máximas. Porque eu quero uma estratégia absurdamente conservadora. Então aqui vou estar usando essas linhas, usando essas duas máximas. Aqui, por exemplo, usando essas duas máximas. Aqui, por exemplo, usando essas duas máximas. Então a forma como eu desenho linhas são com a união das máximas. Até porque o meu estabelecimento de topo, ele ocorre quando, para mim, o topo se estabelece quando eu tenho máximas mais baixas. Então, com isso, deixa mais objetivo, um pouco mais objetivo, a ideia de como se desenha uma possível movimentação de linha de tendência de alta ou de baixa. Vamos ver exemplos aqui mais recentes. Nesse momento atual, o mercado opera na ponta da venda. Então, vou mostrar aqui como é que funciona ele na ponta da venda. Veja que na ponta da venda nós vamos buscar justamente as situações inversas. A gente temos a média móvel de 8 caindo, média móvel de 20 caindo e FR de 8 abaixo da zona de 50. Quando a gente localiza isso, a gente vai desenhar uma linha que venha unindo as mínimas. Quando essa linha for perdida, batemos na venda. O stop acima ou o stop aqui, pessoal, é acima da média móvel. Aqui o stop, da média móvel de 20. Não é acima desse topo aqui, não. Eu faço o stop dessa maneira porque ele fica mais curto. E ficando mais curto, nos permite, sem dúvida alguma, ter uma relação risco-benefício muito melhor. Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo, só para vocês fixarem bem a ideia. Um exemplo da ponta da venda. Aqui tem um exemplo clássico e muito bonito na ponta da venda, em que a gente tem média móvel de 8 abaixo da média móvel de 20, a gente tem o nosso FR abaixo da zona de 50 e a gente desenha uma linha unindo as mínimas. Essa linha unindo as mínimas está aqui. Nós vamos esperar que essa linha seja imediatamente cortada. Quando ela for cortada, a gente bate na venda.
Então aqui, novamente, se é num gráfico diário e a pessoa quer ser um pouco mais agressiva, ela poderia tomar imediatamente assim que tivesse um negócio abaixo dessa linha e bateria na venda aqui. Se a pessoa está operando no intradia, eu sugiro deixar fechar esse candle e venderia a abertura do candle seguinte. E neste caso, o stop fica acima desta média móvel que está aqui. E aí você vai pegar essa amplitude que vem daqui até o seu ponto de onde você tenha vendido logo na abertura e botar um alvo de 2 vezes. Se você deixou para vender a abertura do candle seguinte, então o seu alvo vai ser um pouquinho mais longo. Você vai ter desenhado basicamente essa amplitude daqui até aqui e o alvo continua sendo 2 vezes o risco. E aí o movimento vem vindo, e aí quase chega perto do nosso stop, volta para lá e não consegue atingir o alvo. Veja que a gente chega somente até a expansão de 1. E a gente bate aqui no nosso stop. Esse é o modelo, por impressionante que pareça, mais desenhado para estratégias de day trade. Vamos botar aqui o índice futuro, num gráfico de 5 minutos, e a gente pode ver isso aqui com mais atenção. Notem aqui, a gente tem as médias móveis subindo, média móvel de 8, média móvel de 20. A gente desenha uma linha unindo, por exemplo, essas máximas, e ela é cortada aqui. E nossa média móvel está aqui. Então a gente vai tomar a posição no fechamento, na abertura do candle seguinte. E aqui a gente vê o trade evoluindo para o nosso alvo de 2 vezes. Depois a gente vê um novo recuo. Veja que esse recuo aqui ele vai acontecendo no gráfico de 5 minutos. Estamos acima da média móvel de 8, acima da média móvel de 20. Veja que a gente tem preço acima da zona de 50 no RSI. A gente desenha a nossa linha de tendência de alta que pega essas máximas aqui. E vamos esperar que aconteça essa ruptura. Rompeu. Então o cara, neste rompimento, se ele é mais agressivo, ele já tomou nesse candle o stop abaixo da média móvel. Se o sujeito é um pouco mais conservador, vai esperar fechar. E nesse caso, esperaria o fechamento deste outro candle que está aqui e tomaria a abertura do candle seguinte. E aí o movimento faz a ruptura, toma a posição, o sujeito pega a amplitude do seu risco para cima e trabalha a ideia de 2 vezes o risco para cima, bate no alvo de 2 vezes, liquida o trade e tem mais um belo resultado. Aqui um trade de aproximadamente 600 pontos, operando num gráfico de 5 minutos. A gente pode pensar em fazer isso, por exemplo, em 12 minutos, a gente pode pensar em fazer isso em 15 minutos, a gente pode fazer isso no período que nós quisermos. Vamos olhar aqui basicamente a ideia no índice futuro na ponta da venda. Veja que nesse movimento todo a gente percebe médias móveis de 8 abaixo da média móvel de 20 e o FR abaixo da zona de 50. O que significa que nós estamos autorizados a pensar em operar na ponta da venda. No momento que a gente tem essa autorização, a gente vai desenhar a nossa linha de tendência pegando as mínimas e vamos esperar que ela seja violada. Ainda não? Agora foi. Feito. Soca na venda, o stop fica acima dessa média. Se o cara vendeu imediatamente na ruptura, provavelmente vendeu nessa região aqui, já bota o alvo de 2 vezes e está lá o alvo desenhado. Se o cara esperou o fechamento desse candle para vender no fechamento do candle, na abertura do candle seguinte, ele vai vender a abertura do candle seguinte, que é aqui, e daí ele vai desenhar o seu alvo também 2 vezes o risco por baixo. Feito o alvo, desenhado o alvo, veja que o mercado dá uma repicadinha. Se ele não fez essa primeira venda, ele até poderia pensar, ou se ele fez a venda dentro do controle de risco dele, ele poderia até mesmo pensar em fazer uma nova venda quando perdesse essa linha de novo. Ainda não. Bate a venda, mais venda executada. Agora o trade está evoluindo. Ele poderia ter feito mais uma possível venda na perda dessa linha aqui, porque ele tem todas as condições
ainda preconizadas para operar na ponta da venda, bate no resultado da venda, liquida o trade, foi até 3 vezes o risco, como a gente está vendo. Depois o movimento faz mais um movimento de repique e ele começa a desenhar aqui novamente o mesmo processo, a mesma ideia. Perder essa mínima, essa linha de tendência de baixa aqui, ele de alta, ele vai vender. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. O sinal fica válido. Agora tem uma nova venda sendo executada aqui. Faz uma nova venda. O stop dele fica imediatamente acima dessa média móvel. Se ele colocou aqui, o alvo dele está em 2 vezes. Alvo atingido, liquida o trade, termina o trade, vai embora. Então vocês estão vendo que isso pode ser utilizado aqui num gráfico de 15 minutos. Pode ser utilizado num gráfico mais curto, se o cara quiser ser absolutamente psicopata, né? Se quiser trabalhar num 2 minutos ou num minuto, até é possível, eu não faço. Mais alguns exemplos. A gente consegue desenhar aqui linha de tendência de baixa, cortada, entrada, IFR acima de 50. A gente consegue ver aqui uma outra linha de tendência de baixa, cortada, e aqui foi um stop. Vamos ver se foi stop ou não. O stop do cara, esse é um stop mais longo, né? Veja que se o cara comprou essa ruptura aqui, o stop dele está aqui embaixo, um stop longo. Ele vai ter que tomar uma posição pequena em termos de contrato para não tomar um risco muito grande. O alvo dele é mais amplo também, mas mesmo assim ele tem que trabalhar com o stop, sem dúvida alguma, com um capital menor. Não pode entrar com 100 contratos aí, senão o cara vai quebrar. Veja que não foi estopado, né? Não foi estopado. Teve que terminar o trade no final do dia com algum lucro. Porque aqui é day trade, basicamente. Então, a gente pode usar isso. A gente pode usar isso num swing trade, em gráfico diário. Perdão, pessoal. Eu sigo com uma tosse bastante incômoda. Pigarro bem chato. Cara, dá sim, tá? Dá para ser feito, né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui na ponta da compra e na ponta da venda para vocês verem. Vou pegar um papel como Cirurgia Nacional. CSN. Deixa eu tirar esses estudos todos. Pronto. Retirado todos os estudos. Agora sim. Então, o conceito aqui realmente é trabalhar com o IFR de 8 acima da zona de 50. Vejam que aqui, ó, o cara vai levar um stopzinho bem chato aqui. E todas as condições estão preenchidas. Você desenha essa linha aqui, unindo essas máximas. E dele toma a posição aqui. Esteja nessa altura ou na abertura do candle seguinte. E aí não faz sentido ele colocar o stop imediatamente abaixo da média móvel, ele vai ter que colocar naturalmente abaixo dessa mínima aqui. Se ele colocou abaixo da média móvel, um tique abaixo da média móvel, tá? Neste caso, ele foi estopado no mesmo momento que ele comprou. Se ele comprou então na abertura do candle seguinte, o alvo dele vai estar lá em 2 vezes. Veja que o alvo de 110 foi atingido, ele até podia ter dado uma realizada parcial, mas acabou sendo estopado aqui, levando o stop nesse ponto. Aí ele vai desenhar uma nova linha. Que vai unir essas máximas. E ele toma a posição de novo nessa ruptura, colocando o stop imediatamente abaixo da média móvel de novo. Vai ser, no caso, abaixo da mínima do dia, provavelmente. Se ele esperou fechar a abertura do dia seguinte, vai tomar a posição mais ou menos aqui assim. O alvo dele está em 2 vezes o risco. Ainda não atingiu o alvo. Bate em 161. Sendo muito franco, eu aqui estaria realizando. Eu acho que lucro bom é lucro no bolso. E teria sido uma boa conduta. 61, a gente sabe que é uma resistência mais importante. E aqui nós estamos falando já de um movimento de alta de 8,8%. De uma maneira geral, pessoal, para mim, swing trade, quando chega perto de 5%, 6%, eu estou entregando. E positions, quando chegam perto de 8%, eu estou entregando pelo menos parcial. Não importa que o meu alvo seja mais longo, eu estou botando dinheiro no bolso. Especialmente que isso aqui são 8% feitos em
6 dias. Isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. Aqui fica bem mais claro os sinais de venda acontecendo, e esse modelo para venda é bem legal. Especialmente quando a gente tem todos os critérios. Ó. Pega uma linha unindo essas médias aqui, uma boa venda, mais uma linha pegando as médias aqui, uma boa venda. Pega mais uma linha unindo essas mínimas aqui, mais uma boa venda. E aqui mais uma unindo essas mínimas aqui, mais uma boa venda. E aqui mais uma, operando mais uma boa venda. É claro que aqui a gente está operando um papel que é absurdamente direcional. A siderurgia nacional tem essa característica de ser muito direcional. E isso facilita muito a vida, especialmente nesse tipo de sistema operacional. Então, como a gente pode, ainda bem, escolher o papel que a gente opera, a gente pode trabalhar os papéis que são mais direcionais para esse modelo. Não tentem usar esse sistema em um papel que tenha muitas sombras superiores e muitas sombras inferiores, um papel que não seja muito direcional, porque a possibilidade de prejuízo dela cresce radicalmente. Tá? Esse tipo de sistema, como é um sistema seguidor de tendência, ele sem dúvida alguma ele é favorecido para os papéis que trabalham boas tendências. Seja uma siderurgia nacional, seja eventualmente um Banco do Brasil, que também é um papel bastante direcional. Esse tipo de papel, então, que fica mais fácil de trabalhar com esse modelo. Bom, a gente pode pensar isso num dólar futuro. Sim, o dólar futuro ele é eminentemente um papel, um ativo extremamente direcional. E por ser um ativo extremamente direcional, a gente percebe que existe a possibilidade de usar esse modelo dele. Veja que aqui dólar futuro, gráfico diário. A gente vai desenhar aqui nossa linha de 50 dentro do FR. Operando abaixo da linha de 50, estamos em tendência de baixa. A gente vai desenhar, por exemplo, linhas unindo as mínimas de cada gráfico, de cada candle diário, e tem uma venda acontecendo exatamente aqui. Depois tem uma outra venda acontecendo exatamente aqui. Quando tu tiveres mínimas mais altas, tu pode desenhar esse tipo de linha para trabalhar na ponta da venda quando elas forem rompidas para baixo. Mesmo nos 60 minutos, delícia, nos 60 minutos, isso é muito interessante de ser feito. Bem interessante mesmo. Observe, a gente tem aqui média móvel de 8, abaixo da média móvel de 20. A gente tem IFR abaixo da zona de 50. A gente desenha uma linha, a gente percebe aqui, ó, mínimas cada vez mais baixas, então não consigo desenhar absolutamente nenhuma linha por enquanto. No próximo candle a gente faz uma mínima mais alta que a mínima anterior, então a gente desenha esta linha aqui. Pá. Vamos esperar, podemos até botar um alarme nessa linha, assim que ela for rompida, e foi rompida aqui, batemos na venda, colocamos nosso stop acima da média móvel. Se a gente vendeu logo na perda da mínima, nosso stop aqui é de 19 pontos. Se a gente vai esperar a abertura da próxima hora, a gente vai vender um pouquinho mais embaixo. E nesse caso aqui, se a gente faz o nosso stop aqui até esse ponto, o nosso alvo vai estar em 2 vezes nosso risco. Veja que o mercado vem vindo, vem vindo, vem vindo, não chega a tocar nosso alvo. E a gente precisa liquidar o trade, se é um day trade, no fechamento do dia com esse movimento aqui. Se a gente colocou a nossa venda imediatamente na perda da mínima, na perda da linha, nosso alvo vai ser mais curto. Nesse caso, vendemos imediatamente aqui, buscando essa região de 2 vezes nosso alvo. E aí foi atingido. Então esse é um sistema que eu tinha bastante vontade de apresentar para os amigos, já porque eu sei que alguns de vocês podem ser traders mais focados em modelos seguidores de tendência. Então eu estava bastante empolgado para mostrar esse modelo. Eu acho que vale a pena também mostrar um modelo sendo utilizado em criptomoedas. Então deixa eu colocar aqui um modelo sendo trabalhado em criptomoedas, para que os amigos possam então olhar o sistema em ativos que não apenas bolsa. Então vamos colocar aqui novamente. A gente pode e deve, deixa eu dar um zoom, apagar esses estudos todos. Essa plataforma aqui, ela é o Vector. Perdão. E daí a gente coloca aqui, vamos lá. Pede para colocar uma média móvel. Média móvel. Moving average.
Vamos colocar uma média móvel de 8. Desenhada a média móvel de 8. A gente vai colocar também uma média móvel de 20. Para a definição das tendências e das movimentações. Só que a gente quer médias móveis exponenciais. Exponencial. Botão direito do mouse, exponencial. Muito bem, eu vou colocar essa média móvel aqui com uma cor diferente só para a gente poder visualizá-la de uma maneira mais apropriada. Ao invés de amarelo, a média móvel de 20 eu vou colocar branco, um pouquinho mais espesso. Beleza. Eu não preciso do volume aqui embaixo. Até para os traders que gostam de volume, podem utilizar o volume, se quiserem, naturalmente, e se sentirem mais confiantes. Bota o RSI aqui embaixo, dá OK. Eu gosto de botar o RSI mais, digamos assim, um pouco mais de espaço na tela. É o RSI de 8 períodos, para definição. Se está acima de 50, eu tenho que procurar por compras. Se está abaixo de 50, eu tenho que procurar por vendas. Coloco a linha que define o parâmetro aqui. 50. E aí, qual que vai ser a ideia? Aqui nós estamos trabalhando BTC dólar no gráfico diário. Tá? BTC dólar gráfico diário. Vejam que aqui o sujeito, por enquanto, tem mínimas mais baixas. Aí aqui faz a mínima mais alta. Ele poderia já imediatamente pensar em considerar desenhar uma linha nessa união aqui. E se ele fez isso, ele fez a venda na perda dessa mínima. Se ele esperou o fechamento, ele não fez a venda ainda. O stop vai ficar acima da média móvel de 20. Vejam que se ele já fez a venda, ele vai passar um calor bem incômodo, porque o alvo dele vai ser basicamente essa amplitude para baixo, né? E aí ele está amargando esse calor. Se ele não vendeu ainda, ele pode agora desenhar uma nova linha e daí teria feito uma nova venda aqui, neste ponto. Uma venda bem mais sensata, inclusive, seja nessa abertura aqui, por exemplo. Stop acima da média móvel de 20. E daí vejam que por enquanto ele não foi estopado. E vejam que agora o mercado começa a favor do movimento dele. Ele já poderia começar a pensar um novo movimento de venda. Se acontecesse, eventualmente, a perda dessa região, o stop acima da média móvel de 20 e daí vai levar um stop. Vai? Levou. Foi estopado. Para o gráfico diário aqui no BTC, a gente teve essa operação até que foi boa, mas a gente vê que não foi perfeito o modelo. Isso porque o diário, aqui a gente teve algumas compras possíveis, ó, bem interessantes. Por exemplo, olha que compra legal. A gente tem outras compras acontecendo aqui. Olha que compra perfeita. Mais uma outra compra interessante aqui. Mais uma outra compra interessante aqui. E se a gente trabalha aqui, então, essa ideia, por exemplo, de uma venda aqui, ou de uma venda aqui. E se a gente puxa isso com 120 minutos, que é o meu período operacional de eleição, especialmente a BTCs, observe que a gente tem média móvel de 8 subindo, média móvel de 20 subindo, IFR está acima de 50. A gente desenha uma linha unindo isso daqui, essas máximas. Rompido, executada a operação. E se o cara tomou logo no rompimento, foi estopado no mesmo candle. Se o cara esperou o candle seguinte, o fechamento acima da média, ele ainda não comprou. Isso é bem mais seguro e sensato. E agora ele estaria comprando a abertura do candle seguinte. E dele toma essa abertura aqui, colocando seu stop abaixo dessa média que está aqui. E o alvo? Bom, o alvo a gente já está ligado. Vai ser 2 vezes o nosso risco para cima. E aí o mercado vai embora. Uau! Vai até mais amplo. Talvez em criptos a gente consiga trabalhar realmente com o alvo de 3 vezes, para mesmo que isso reduza um pouco o nosso nível de acerto,
para manter o nosso payoff bem mais alto. E no ETH, Stormer, rola isso aí? Cara, ETH, mesmo modelo, a gente poderia pensar, um cara mais agressivo poderia trabalhar isso em 15 minutos, Stormer? Eu não sou muito fã do 15 para criptos, acho que a liquidez não é tão fantástica assim para permitir esse tipo de trade. Mas quando a gente tem as médias móveis tão inclinadas quanto elas estão aqui, pode fazer sentido sim, tá? Pode fazer sentido, teria que estudar. Ó, essa entrada aqui. Essa outra entrada aqui. Então, e aí estaria desenhando mais uma outra entrada aqui. Neste caso, veja que aqui foi o primeiro candle que consegue fechar acima da LTV. Ele poderia pensar em comprar a abertura do que era o seguinte. Tomou a posição. Se ele botou um alvo de 2 vezes, o stop dele ficando abaixo dessa média aqui e ele tomando aqui, ó, atingiu o alvo. Bateu no alvo dele. Mas 15 minutos a gente sabe que é sofrido, né? Eu manteria pelo menos uns 60, não desceria abaixo de 60 minutos. Aí nos 60 minutos vejam que fica muito gostoso de trabalhar. Ó. 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 Aqui deu um stop. Ó. 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 O lado ruim do modelo é quando as médias estão assim, mas daí a gente vai ficar de fora, não temos sinal a ser operado. Aqui, ó. Vendo. 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 O problema desse modelo é que o desenho da linha de tendência ele é subjetivo. Se a gente usar esse critério, pegar as máximas, deixa de ser tão subjetivo assim. Pega, por exemplo, essas máximas aqui, deixa de ser subjetivo. Pega essas máximas aqui, deixa de ser subjetivo. Mas ainda assim é o grande defeito deste modelo. Nível de acerto é um nível de acerto bom. Fica numa faixa de uns 55, 58% para gráficos de 60 e 120 minutos. E o alvo é 2:1. Talvez em criptos a gente possa pensar num alvo mais longo, um alvo de 3:1. Olha que lindo esse trade aqui. Essas mínimas aqui, ó. E aí bate na venda. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Bom, senhores, espero que tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. Eu estarei voltando para Porto Alegre depois da imersão, na semana que vem, de volta com vocês. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar um like, não se esqueça de compartilhar com os amigos de vocês, não se esqueça de testar a estratégia, obviamente, antes de implementar com conta real. A gente tem que sempre testar tudo aquilo que a gente aprende, que a gente vê. E eu espero que esse vídeo tenha, então, trazido um conceito novo para vocês. Um grande abraço, tudo de bom, paz, saúde e prosperidade a todos. Até mais.